Sejam muito bem-vindos à segunda temporada da Oficina de Natal do Long. Eu sou o Beauty Artist João Long e tudo isso aqui que eu faço, gente, é por pura criatividade da minha cabeça. Eu não sou formado em nada de artesanato. Tudo isso aqui, gente, eu fiz num processo, num passo a passo que eu vou descobrindo, vou tentando e sai tudo da minha cabeça. Esse ano eu fiz uma votação lá na minha rede social e por lá vocês decidiram que o tema da nossa árvore de Natal desse ano seria Candy Color. Nessa temporada nós teremos 6 episódios, serão 2 episódios semanais. E em cada episódio eu vou ensinar a vocês como fazer um dos enfeites que vai compor a nossa árvore. Sem mais delongas, sejam bem-vindos à Oficina de Natal do Long. No episódio de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer as bolas que vão compor a nossa árvore. Eu fiz 4 modelos de bolas diferentes, então eu fiz essa aqui, que é uma bola toda de confeito. Fiz essa aqui de pompom, porque eu achei, tipo assim, ela muito fofinha e, tipo, também é muito fácil de fazer. Fiz essa outra aqui, que é de fio de chenille, também para poder ter essa textura mais fofinha. E essa outra daqui, que é com acabamento dourado, porque eu acho que o Candy Color, para poder ficar mais sofisticado, por tudo que eu pesquisei de referência na internet, do que já fizeram, ter esse acabamento dourado é, tipo, muito mais bonito. E fucei para conseguir encontrar que tinta deixaria dessa cor. Por quê? O dourado, a gente só consegue um efeito mais brilhante assim se a gente usa tinta em spray. Só que essa tintas em spray no isopor, ela derrete, porque a tinta não é a base d'água. Então eu vou fazer por ordem. Eu primeiro vou mostrar tudo de material que a gente precisa para essa e vou mostrar como eu fiz, depois essa e depois essa, uma por vez para ficar bem explicadinho. Vamos para o nosso passo a passo. Para fazermos nossa primeira bola, que é a nossa bola de confeito, a gente vai precisar de uma bola de isopor de 150 milímetros, que seriam de 15 centímetros. Vamos precisar também dessas bolinhas de isopor. Essas bolinhas de isopor eu já comprei elas assim tingidas, então você pode comprar ela de cor única ou ela assim colorida misturada. Eu preferi as coloridas porque eu acho que fica mais com cara de confeito de docinho de festa. Vamos precisar de ganchinhos desses aqui menorzinhos, que a gente usa para fazer artesanato ou, enfim, às vezes para prender alguma coisa menorzinha na parede. Vamos precisar de silicone líquido. Pode ser cola de isopor? Pode ser cola de isopor, mas no teste que eu fiz, esse silicone líquido ele tem muito mais fixação do que a cola de isopor. Então a cola de isopor ela é mais líquida e quando você aplica ela demora a secar. Esse silicone líquido ele cola mais e é mais rápido. E vamos precisar também de um pincel. Pode ser um pincelzinho que você já tem aí bem usado e bem gasto, porque depois que a gente usa silicone líquido, para a gente conseguir remover a cola daqui para o pincel não ficar duro, só com água raiz. Então, se você coloca água raiz, às vezes, num pincel mais molinho, vocês vão ver que destrói o pincel. Então, pode ser um pincel já bem acabadinho. Vamos para esse processo. Normalmente, as bolas de isopor que tem mais de 10 centímetros, como essa aqui que tem 15, elas vêm separadas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é juntar essas duas partes. Eu sempre uso cola quente, mas é preciso ter um pouco de cuidado. Porque a cola quente, se ela ferve e você coloca no isopor, ela faz um buraco. Então dá para colar com silicone líquido, mas demora um pouco mais para colar ou cola de isopor. Eu prefiro com a cola quente, que eu acho que é muito mais prático. Então, sem segredos, passa aqui ó, em todas as partezinhas das bordinhas e vamos direto juntar as duas partes. Ó. Encaixou lá, a cola quente ela é instantânea, então você não precisa nem pressionar que ela já está totalmente colada. Depois que a gente fez isso, o que a gente vai prender? Primeiro o ganchinho para poder facilitar a gente de conseguir segurar a bola para poder passar a cola. Normalmente na bola de isopor aqui em cima já tem uma marquinha onde é o meio exato. Então eu coloco ele lá, ó, eu enfio e tiro assim, ó, justamente para fazer como se fosse um buraquinho, ó. E aí a mesma coisa, depois que a gente tem esse buraquinho feito, eu já dou uma gotinha lá de cola só nesse meio. Não tem problema se essa cola ficar um pouquinho para fora, porque depois isso vai esconder. E aí, ó, coloca lá o ganchinho. Aí eu tiro e coloco e deixo lá o ganchinho. Então também, ó, já está totalmente colado o ganchinho. E agora a gente vai para o processo de fazer a bola, que visualmente parece difícil, mas é super simples. Uma das coisas que eu entendi quando eu estava fazendo foi, eu estava tentando fazer primeiro uma metade da bola e depois a outra metade. Só que quando você coloca a bolinha de isopor, como essa bolinha é muito sensível, se você tenta fazer emenda, começa a ficar cheio de buraco. Então, o que eu entendi que era a melhor solução? Passa a cola na bola inteira e colar toda ela de uma vez. Vamos fazer isso juntos que vocês vão ver que parece difícil, mas é super simples. O processo é fácil, mas não dá para ter economia, tá, gente? Tem que passar
bastante cola. Porque essa cola que é o silicone líquido, ele não espalha tão bem. Então, se você coloca pouca cola, você vai ver que quando você for tentar espalhar, você não vai conseguir. Então é assim, ó, capricha na quantidade de cola. E aí, lembra que eu falei do pincel mais velhinho? Como essa cola é um pouco mais densa, ela é um pouco mais difícil de espalhar. Então, espalho lá, ó, em toda a bolinha. Então, a gente junta tudo aqui, ó. Faço a primeira metade de baixo. Confiro para ver se não ficou nenhum pedacinho sem. E aí, depois, a gente vem para essa partezinha de cima, segurando pelo ganchinho aqui, ó. Pronto, ó, aplicou em tudo. Pincelzinho de novo. E vamos espalhar novamente. Depois da cola toda espalhada, só colocar aqui na bolinha de isopor, sempre pressionando assim, ó. Pressiona pra cá, vira o outro lado e pressiona. E aí você vai girando aqui, ó. Onde você vê que ficou às vezes sem, eu vou fazendo assim, ó. Pra poder pegar mais bolinha. Viu? Não tem segredo, já temos uma bola pronta, é só apoiar e esperar secar. Nossa segunda bola da árvore desse ano são essas bolinhas de pompom super fofinhas que eu fiz. Também comprei esses pomponzinhos já Candy Color e algumas bolas eu resolvi fazer de cores únicas e outras das cores coloridas. Eu, na verdade, como o pacote vem assim, eu separei as cores, fiz algumas de cor única e o próprio pacote misturadinho eu fiz isso daqui. Vocês vão ver que esse daqui também é super simples de fazer. Para isso de material, a gente vai precisar só de cola quente, a bolinha de isopor de 100 milímetros, que seriam 10 centímetros. Vocês podem ver que depois que ela está completa, ela fica bem maior do que os 10 centímetros. Esses pomponzinhos que já são prontinhos, ó, eles já vêm assim, redondinhos, e um ganchinho para a gente colocar a bolinha em cima. Então vamos que eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa colagem. Essa bolinha aqui, eu começo colando primeiro os pomponzinhos e por último eu coloco o ganchinho, porque às vezes o ganchinho na hora de girar, ele me atrapalha. Como que eu fiz para a bolinha ficar bem retinha e bem certinha? Eu comecei primeiro aplicando a cola na emenda da bola que já vem certinha. E aí não tem segredo, eu vou colocando, eu só tomo cuidado para as cores não ficarem iguais uma do lado da outra. Primeiro eu faço toda essa volta. Vocês vão ver que essa volta, a bolinha ela não fica tão certinha, mas conforme a gente vai colocando as outras, ela vai de fato ficando certinha. Então eu vou fazer essa metadinha aqui inteira da bola e vocês vão ver que é tipo muito rápido e muito simples de fazer. Olhem, aí aqui eu terminei essa primeira. Às vezes, quando chega aqui no final, fica um intervalinho e você tem que dar uma empurradinha pro lado para ela colar bem. Se vocês olharem bem de lado, tá vendo que fica torto? Mas esse torto aqui que fica, quando a gente começar a colocar as bolinhas daqui, ó, isso vai ficar bem certinho. E aí eu venho para a fileira de cima. Eu não apertei muito essas bolinhas uma nas outras, porque eu acho que quando aperta muito, perde essa sensação do pompom. Mas vocês veem, ó, que não tem nenhum segredo. É só passar a cola e ir fazendo, como se fosse um disco voador. Passa lá a cola. Bom, colei toda essa parte aqui de cima, ó. E aí, como eu falei pra vocês, tá vendo que ela fica certinha? Conforme a gente vai colando degrauzinho por degrauzinho. Então, o mesmo processo que eu fiz aqui, a gente vai fazer na parte de baixo. Mas eu vou mostrar pra vocês essa parte aqui, quando chega aqui em cima. Aqui, se fosse a parte de baixo, eu colocaria mais um pra terminar. Como aqui em cima é onde a gente tem que pôr o ganchinho, eu faço o mesmo processo que a gente fez na outra bola. Eu faço um furinho, ó, primeiro. Depois eu venho e coloco uma gotinha de nada de cola aqui dentro, ó. Não precisa ser muita cola. Puxo aqui, ó, o fio. E aí, encaixo lá o ganchinho. Esse ganchinho eu não coloco tão pra dentro, porque se colocar muito pra dentro, depois não cabe na árvore, na hora de pendurar. E aí, temos mais uma bolinha pronta. Só completar essa metadinha de baixo, que a gente vai ter ela 100% fofinha. E aí você pode fazer da cor que você quiser. A terceira bola que a gente vai fazer para nossa árvore é essa bola aqui, que é de fio de chenille, que ela também fica super fofinha. Então vamos para os materiais para a gente fazer essa bolinha aqui. Para fazer essa bola, eu usei essa bola de isopor, que é de 200 milímetros, que seriam 20 centímetros. Como eu falei para vocês, ela vem separada, eu já juntei ela com cola quente. Esse aqui, que é o tão procurado fio, ele se chama fio de chenille. Tem muitas lojas que eu fui que as pessoas acham que isso aqui não é chenille. Eles acham que chenille é só um araminho que existe, que normalmente ele tem um pelinho, e aí as pessoas usam para poder fazer artesanato também. Mas esse fio é fio de chenille. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar. E a gente vai precisar de cola pano. Eu testei com cola branca, funciona com cola branca,
mas a cola pano ela gruda muito mais. Essa bola aqui eu vou fazer ela branca com rosa. Então vou mostrar para vocês como que a gente começa o processo de enrolar, porque não tem segredo. Depois que você começa a enrolar, é só você fazer o processo até o final. Mas o comecinho, que é a parte importante, é a parte que eu vou mostrar para vocês. Eu sempre encontro o centro da bola certinho, que é esse daqui. E aí, como que eu faço? Eu coloco o fio bem aqui no cantinho dessa bolinha e com a ajuda de uma tesoura ou qualquer coisa que seja pontinha aguda, o que você vai fazer? Você vai empurrar esse fio para dentro, ó. E ele vai entrar e ele vai ficar preso na parte de dentro. Eu coloco ele para um lado e o outro fio, que é o da outra cor que a gente vai usar, eu coloco ele na posição contrária, ó. Um para um lado e um para o outro, porque é isso aqui que vai dar o começo do nosso círculo para ele poder ficar bem acabado, ó. Então eu enfio ele para o outro lado. Os dois estão presos, ó, vocês conseguem ver? É como se fosse ó, um para um lado, um para o outro, e eu vou começar para lá assim, ó. Então o que eu faço? Venho com a cola, e é esse comecinho aqui que vai fazer o círculo ficar bem redondinho, ó. Então eu passo cola para um lado e passo cola para o outro lado. Então, ó, um vai para lá, o outro vem para cá. E aí eu escolho uma das duas cores, nesse caso eu vou escolher o branco, para poder juntar com o rosa. Por quê? Porque daqui para frente a gente vai começar a enrolar os dois juntos. Então, ó, depois que eu peguei aqui, ó, e prendi os dois pro lado de cá, agora daqui, ó, eu começo a passar cola e eu sempre vou enrolando os dois juntos, ó. Agora que eu já fiz aquele comecinho, ó, eu vou colocando os dois juntos para poder enrolar, ó. E é esse começo aqui que é todo o segredo para a bola ficar bem redondinho, ó. Tá vendo que a gente vai empurrando assim, ó, e a gente vai ajustando para ele ficar bem redondinho. Eu vou fazer aqui umas 3, 4 voltas, só para vocês verem como o efeito já vai ficando certinho. Mas eu fiz muitas formas antes de chegar nesse formato, porque eu não estava conseguindo deixar redondinho. E aí eu fiquei me perguntando, por que o meu não tá ficando redondinho? E aí eu descobri que era esse começo, que era o importante. Então, conforme você vai passando a cola, você vai entendendo que ela já vai ficando redondinha. Então daqui para frente é só isso. E só de você manter o formato e enrolar certinho, você vai ver que ela vai ficar bem redondinha. Tá vendo? Não dá para puxar muito, porque senão o fio também perde essa questão do fofinho. Como vocês podem ver, ele vai ficando o círculo bem certinho e é só continuar esse processo até o outro lado. E quando termina, a gente faz o mesmo processo de colocar um para um lado e um para o outro. A gente faz a mesma coisa, enfio lá com a tesoura para dar esse acabamento mais bonitinho e o ganchinho eu deixo para colocar por último. Então depois que aqui já tá coladinho assim, finalizado, eu coloco o ganchinho, que também não tem segredo nenhum, é só colocar ele exatamente aqui no meio, ó. E aí passa um pouquinho de cola quente e ele tá fixo. E aí nós teremos mais uma bola pronta para nossa árvore. Essa é a quarta bola da nossa árvore desse ano. E essa daqui ela é um pouquinho mais trabalhosa para poder fazer, mas eu acho que dentre os enfeites da árvore a gente precisa ter alguns objetos um pouco mais sofisticados, com acabamento um pouco mais refinado, para trazer esse ar de sofisticação e não ficar parecendo aquela árvore toda feita de isopor, não é mesmo? Então esse aqui, o que eu acho mais legal de ensinar para vocês nessa bola é essa tinta que eu descobri, que a gente faz uma misturinha para que ela fique dourada com esse brilho, porque é muito difícil em artesanato, por tudo que eu pesquisei na internet, a gente conseguir um dourado brilhante. Porque normalmente o que fica mais brilhante são essas tintas em spray, elas são à base de solvente e em contato com o isopor, derrete o isopor, então não dá para usar. Então vamos para esse passo a passo que eu vou mostrar para vocês os materiais principais que a gente precisa para fazer essa bola. Para fazer essa bola, eu usei uma bola de 250 milímetros, que seria de 25 centímetros. A gente também vai precisar, para poder tirar esse aspecto do isopor, a gente vai precisar de massa corrida. Uma coisa que é muito importante, que vocês vão ver em todos os episódios, que a gente vai usar bastante, é esse verniz. Esse verniz aqui eu encontrei ele na internet, que ele é um verniz à base de água. Eu entendi também que não é fácil encontrar um verniz à base d'água. Por quê? Tudo que é à base de solvente corrói o isopor e não dá pra gente trabalhar. Então eu encontrei esse verniz à base d'água, que além de trazer mais durabilidade pro isopor, deixar o isopor mais rígido, ele traz um brilho muito bonito. Para fazer essa tinta que eu falei pra vocês dourada, a gente vai precisar de uma misturinha de 3 ingredientes. Então a gente precisa de álcool 93%, a gente vai precisar de cola de isopor. O que é importante? A cola de isopor tem que vir escrito isso aqui, ó, nos ingredientes tem que vir acetato de polivilina. É isso que faz a secagem ser rápida e a purpurina ficar brilhante e dourada. Então tem que ter isso. Qualquer cola de isopor que tenha esse como base esse ingrediente.
E a purpurina, não é glitter, gente, chama purpurina, que é um pó bem fininho dourado. Existem dourados de vários tons. A gente vai precisar de cordão de São Francisco, que eu usei para poder fazer o acabamento. Nesse caso, eu encontrei o cordão de São Francisco já candy color, então eu achei que ficaria mais bonito. A gente vai precisar de pincel para poder aplicar a massa corrida e depois para a gente poder pintar. Uma lixa d'água, que é uma lixa bem fininha para a gente conseguir lixar essa massa. E as mesmas bolinhas de isopor que a gente já usou na outra bola que a gente fez. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Para a gente começar fazendo o desenho que a gente vai fazer em volta da bola, eu uso os próprios desenhos do isopor que já vem umas bolinhas aqui, ó, desenhadinhas de isopor. Então eu uso esse próprio desenho para poder fazer a marcação do que a gente vai usar. Então eu vou juntando como se fosse uma bolinha na outra e vou fazendo um traçado aqui, ó, para a gente ter noção do que a gente vai fazer. E aí, como essas bolinhas elas são colocadas já bem certinhas, então, se a gente usa ela mesma, a gente consegue ter o desenho perfeito. Depois que a gente já tem o esboço pronto, a gente define que uma a gente vai fazer com as bolinhas de isopor para parecer confeito, a outra dourada. Uma com confeito, a outra dourada, para a bola poder ficar intercalada. Para a gente fazer esse acabamento bem lisinho da bola, para a gente poder pintar de dourado e não dar a sensação de que é uma bola de isopor, eu usei massa corrida para a gente conseguir esconder essa textura de isopor. Então o que a gente faz? A gente pega lá a massa corrida, normalmente a massa corrida ela é bem molinha, e aí com a ajuda de um pincel eu vou aplicando a massa exatamente na parte onde a gente definiu que seria a parte que a gente depois vai pintar de dourado. Para a massa poder ficar bem lisinha, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aplicar essa massa, deixa secar bastante. Eu, como estava fazendo muitos enfeites, eu deixava sempre de um dia para o outro. No outro dia, a gente tem que dar outra mão de massa. Então, a gente precisa de 2 mãos de massa antes de lixar. Então, dei essa mão igual eu estou fazendo aqui, faço em tudo, espero de um dia para o outro, pego massa de novo, reaplico para ficar uma camada mais grossa. E aí, depois que secar, a gente pega a lixa d'água, como eu ensinei, e lixa. Eu não vou lixar aqui para vocês, porque vocês sabem que lixar faz uma sujeirada. Então eu já deixei uma pronta, lixadinha, para vocês verem o resultado que dá para a gente continuar o nosso passo a passo. Nessa daqui, eu já passei a massa 2 vezes, eu já lixei. Então, como vocês podem ver, ela fica bem lisinha. Eu não me preocupo com essa outra parte, porque essa outra parte é onde a gente vai colar as bolinhas depois. Aquele preparado que eu falei para vocês da tinta dourada, eu apliquei direto sobre a massa corrida. E aí o que aconteceu? A tinta ficou fosca, não ficou brilhante. O que eu entendi? A gente precisa selar primeiro essa massa com o verniz para ele trazer esse brilho. E aí, por cima do brilho do verniz, é que a gente passa a tinta dourada e aí ela dá aquele efeito dourado bem vibrante. Então, como que eu vou fazer? Esse verniz aqui dá para poder aplicar ele puro, mas eu acho que ele é muito grosso. Então, o que eu faço? Como ele é a base d'água, eu coloco um pouquinho de água, vou colocar aqui um pouquinho de verniz e aí vocês vão ver que ele vai ficar bem líquido. E isso aqui, gente, seca muito rápido. Então, o que eu fiz? Dei uma mão de verniz, espero 1 minutinho, ele seca, dou outra mão de verniz para ele poder ficar bem brilhante, bem aplicado, e aí por cima a gente vai fazer o preparadinho com a purpurina para poder pintar. Bom, vou pegar um pouquinho do verniz, ó, vou colocar aqui junto com a água, e aí vocês vão ver que ele é bem líquido, ele parece uma água branca, tipo, ele é bem concentrado, ó, quando tá puro, mas quando a gente mistura com água, ele fica mais branquinho e ele fica bem líquido. Agora que ele já tá diluído, a gente vai aplicar e ele é muito fácil de aplicar. É tipo uma aguinha mesmo. A gente vai aplicar ele na bola toda para a gente tirar essa porosidade que a massa tem, para quando a gente aplicar a tinta, a gente conseguir um efeito de tinta bem brilhante. Bom, já dei as 2 mãos de verniz. Como eu falei para vocês, seca bem rapidinho, vocês conseguem já perceber o brilho que a bola fica. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa misturinha para a gente chegar naquele dourado bonito. As pessoas na internet colocaram fórmulas para poder fazer, mas o que eu senti? Eu senti que por essa cola aqui, que é a cola de isopor, ela ser muito densa, quanto mais álcool a gente coloca, mais fluida fica essa tinta. Eu acho que mais fácil é de espalhar e mais brilhante ela fica. Eu senti que quando a gente não coloca bastante álcool, eu senti que ela fica meio grossa. Então você começa a espalhar, a tinta começa a marcar. Então, qual que é a proporção? Não tem uma proporção. Se eu falar para vocês, eu medi, eu pesei, é mentira. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem mais ou menos no olho como funciona. E vamos ver se a gente, pela câmera, consegue pegar bem aqui a quantidade, ó. Eu coloco mais ou menos um pouquinho assim, porque essa tinta rende muito. Então, não dá para fazer muito. Porque outra coisa que eu percebi se você faz ela e guarda, eu vi na internet o pessoal falando que dava para guardar. Mas eu acho que quando você vai pintar, ela fica meio
fosca, assim, meio oxidada. Eu não achei que fique igual. Depois que eu coloquei a cola, eu venho e coloco o álcool. Então, ó, eu coloquei bem pouquinho de cola. Tá vendo? Eu coloquei bem pouquinho a cola. E aí de álcool eu coloco um pouco mais, ó. Tá vendo? Pra ela ficar mais fluida. Por quê? O álcool, ele evapora muito rápido. Então, se você faz e você fala, ficou muito líquida, bem rápido o álcool vai evaporar e ela vai ficar com uma consistência boa para poder pintar. E aí a purpurina, eu também não tenho muito uma medida. Eu tava usando esse tipo um hashi para poder misturar, porque o que eu descobri também? O pincel que você usa depois tem que deixar de molho na água raiz, porque se não for água raiz, essa cola quando seca não sai. Então, ó, eu coloquei uma medidinha assim, ó. Tá vendo essa quantidade aqui, ó? Eu coloquei, sei lá, umas 4 dessas, ó. 1, 2, 3 e 4. E aí depois que a gente colocou, é só misturar. Então essa aqui, ó, depois, ó, tá vendo? Ela fica bem líquida e bem dourada. Então vamos lá pintar a nossa bolinha de dourado. Ó. Pegou lá a tinta. Essa tinta, você tem que tomar cuidado de pintar ela sempre para o mesmo sentido, porque senão também ela marca. E aí, conforme você vai pintando, você vê que como tem o álcool evapora muito fácil, até que ela seque. Mas depois que ela seca, gente, ela impregna, tá? Ela não sai de jeito nenhum. Então, o que eu fiz? Em todas, eu dei 2 mãos. Então, eu vou passar aqui a primeira mão, a gente vai só esperar dar uma secadinha e já vem aplicando a segunda mão. Depois de aplicar as 2 mãos de tinta, já esperei secar e agora a gente vai colar as bolinhas de isopor, a mesma coisa que a gente fez na primeira bolinha. Então pega lá o silicone líquido. Nessa daqui a gente tem que tomar cuidado para conseguir fazer o desenho daqui, ó, bem certinho. Porque como aqui não dá para fazer emenda com a bolinha de isopor, então eu aplico a cola bem certinha primeiro aqui fazendo a bordinha de cima. E aí depois eu faço a mesma coisa aqui embaixo, fazendo o desenho bem certinho. Para quando a gente colocar a bolinha, ela ficar já no lugar bem certinho. Só pegar aqui, ó, eu sempre vou com a mão porque eu acho que é um pouco mais fácil de ir colando, ó. Só encostar que ele cola, ó. E aí, se por acaso ficar algum pedaço sem, a gente volta. Tá vendo? E aí, o mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui nessa parte de baixo. Depois que a gente colou a bolinha de isopor, a gente vai repetir esse mesmo processo aqui nessa parte de baixo. Para poder economizar tempo, eu vou mostrar para vocês como a gente cola o cordão de São Francisco e aí não tem segredo, é só repetir esse mesmo processo. Então, para a gente poder cortar ele e ele não desfiar, a gente tem que colocar um pedacinho de fita adesiva, mas quando a gente finalizar aqui, que eu vou cortar de novo, eu mostro para vocês. Com a cola quente, a gente aplica a cola em toda a extensão, ó, da bola, bem rentezinha a bolinha de isopor que a gente colou, e aí a gente vem aplicando. Como que eu faço? Eu coloco o cordão e vem empurrando ele para fora, para ele ficar exatamente certo. E o que é importante nesse processo? A gente deixar o círculo bem redondinho, para não parecer que a nossa bola tá torta. Então, ó, a gente passa a cola e vai dando uma empurradinha. Aqui, como que eu faço? Que eu falei para vocês da fita adesiva. Eu meço aqui exatamente onde vai terminar, onde a gente vai precisar cortar. Pego um pedacinho de fita adesiva, passo a fita adesiva aqui, ó, em volta do cordão. Ó, enrolo a fita em volta do cordão. E aí agora, ó, que a gente cortou, como vocês podem ver, ele não vai desfiar. E aí o que a gente faz? Só aplica cola até o final. Eu aplico até aqui o cantinho. E mesmo processo, ó, coloca a fita e empurra ela para fora para o círculo ficar bem redondinho. E aí, quando a gente repetir esse processo em todas as partes, a gente vai ter uma bola exatamente assim. Depois que as duas estiverem exatamente assim, o que a gente vai fazer? Só juntar as duas partes e aí esse mesmo cordão que a gente passou aqui, a gente vai passar aqui para poder tirar a emenda e aí nós vamos ter pronta a nossa quarta bola. E esse foi o resultado das nossas bolas de Natal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, não esquece de deixar aqui nos comentários. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo e querem valorizar a minha arte, não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com pessoas que também gostam dessa ideia criativa. E no próximo episódio eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse macarrão gigante. Então, não perde o próximo episódio. Um beijo e até o próximo vídeo.